A gente tem direito como defesa e como promotor de justiça na acusação fazer perguntas também para o acusado ou para as testemunhas. Então, em vez da gente perguntar para ela direto, senhora testemunha, o que é que aconteceu, onde é que a senhora estava no dia tal? A gente tinha que se portar ao juiz. Excelência, gostaria de saber da testemunha onde é que ela estava no dia do crime. Aí o juiz pegava e repetia para a testemunha a mesma pergunta. Quase que dobrava o tempo, isso, né? E a testemunha não podia responder para a gente, tinha que responder para o juiz. Hoje não, já posso perguntar direto, eu posso interferir nas perguntas do promotor, rebatendo, contraditando. Então, virou como se fosse um bate-papo dentro da sala de audiência. Né? O que também serve para acerrar os ânimos mais do que anteriormente. Mas também para aproximar, digamos, sem, que a gente sempre fala, não ficar a justiça com aquele ar de uma coisa num pedestal, isso. Não é? E para que as pessoas sintam, talvez, mais próximo realmente. Ficou mais igual, uma exatamente, mais igual. Exatamente. Bom, a gente estava até comentando aqui anteriormente que o grande foco dessas alterações, aí, dessa última reforma, agora em 2008, foi a questão da celeridade, não é isso, do processo. E aí a gente tem o princípio da identidade física do juiz nesse processo penal aí. Mas eu queria saber o que é exatamente esse princípio e também o seguinte, por exemplo, um juiz entrando de férias, ou no caso, por exemplo, uma licença maternidade, algo assim, o que acontece? Eu estou falando porque eu sei de casos concretos em que, por exemplo, o acusado aguardava o julgamento, aguardava a sentença e a juíza foi transferida para outro local. E aí o que deveria ser feito em 10 dias, pela lei, acabou demorando uns 3 meses. Quer dizer, como é que a gente avalia isso, doutor Eduardo? O princípio da identidade física do juiz, ele só sofre exceções, né? Então, no caso de afastamento legal, férias, licença médica, é possível que o outro juiz faça a sentença do processo. Só para a gente explicar esse princípio da identidade, quer dizer, teria que ser o mesmo juiz, não é isso? Que do presidiu a audiência vai proferir a sentença. Porque existia isso para a instrução processual penal, só que com a reforma foi retirado, né? Hoje não existe mais essa identidade física do juiz, porque antigamente o juiz que fazia a instrução era o juiz que tinha que sentenciar. E com a reforma não existe mais essa necessidade, de ser o mesmo juiz que participa da instrução, julgar, não é isso, se não me engano? Mas da forma como a reforma tratou a questão, pelo fato de ser uma audiência só, tudo favorece que o juiz que está lá na audiência presidindo profira a sentença. De imediato, né? De imediato. Até porque já que nós, como operadores, temos que fazer a alegação final oral na hora e o promotor, não ficaria até condescendente com o procedimento, o juiz, não, nós vamos encerrar aqui a audiência e vou dar o prazo de 10 dias para dar a sentença. Então, já que a gente tem que praticar os atos orais, é interessante também que o juiz pratica a sua atividade oralmente, dê a sentença na própria audiência. Até por uma questão de igualdade também com os outros operadores do direito. Em relação a uma questão que foi muito falada, a questão da videoconferência, né? Ela está sendo feita, não está? Como é que está funcionando isso? Que foi muito debatida, muita gente criticando, que estaria ferindo o princípio da ampla defesa, enfim. Está funcionando ou não? Olha, primeiramente, é importante ressaltar que a lei deixa claro que a videoconferência ela deve ocorrer em situações excepcionalíssimas. No estado de Minas Gerais, eu não tenho notícia da videoconferência sendo aplicada no processo penal. Tem notícia da videoconferência sendo aplicada no processo de execução penal. Na capital, isso ocorre, para concessão de benefício. Mas não é exatamente a videoconferência prevista no Código de Processo Penal. Mas está sendo usada? Tem alguns estados estão usando, só que não de uma forma genérica, para não ferir também diretamente os princípios constitucionais, principalmente da ampla defesa, o contraditório. Mas todo direito fundamental permite exceções, então nenhum direito absoluto. Então, apesar de ter vários operadores contrários à videoconferência, alegando que fere o princípio da ampla defesa, porque você não tem um acesso direto com o acusado, você não tem como fiscalizar se realmente aquela linha telefônica que fica entre o acusado e seu advogado, ela é legítima, não tem grampo, ninguém está participando. Se o acusado lá na delegacia, no presídio, está sendo coagido pelos policiais, mas é um procedimento válido, desde que usado, como o doutor Eduardo falou, em casos excepcionais. A gente não pode usar a videoconferência de forma aleatória para todos os casos do procedimento que anda na justiça brasileira. Agora, em casos excepcionais, por exemplo, no caso Fernandinho Beiramar,
no meu ponto de vista, que o Estado gasta, às vezes, milhões para deslocar o acusado de um local para outro, eu não vejo por que não utilizar a videoconferência, mas sempre tendo cuidado de respeitar os direitos fundamentais do acusado. Então, se você verificar que aquela videoconferência vai estar ferindo a ampla defesa contraditória, ela tem que ser afastada a qualquer custo. Bom, queria saber, agora a gente está se aproximando do final do programa, se existem outras leis a serem votadas na Câmara para novas alterações do Código de Processo Penal. Existe aí um anteprojeto que vai entrar em discussão no Senado agora, de uma proposta de um novo Código de Processo Penal. Aí não seria uma reforma, seria uma alteração Seria total. Uma alteração total. E o interessante desse anteprojeto é que o espírito do código vai mudar totalmente. Nós temos hoje um código basicamente inquisitorial, onde o juiz participa não como um magistrado neutro, mas às vezes produzindo provas. Ele vai passar a ser um juiz mais imparcial. E o processo penal vai ter uma feição mais acusatória, ou seja, compete ao Ministério Público provar a existência do crime, compete a ele tomar todas as medidas no sentido da condenação. E a defesa, obviamente, tentar desconstituir isso. Uhum. E é interessante também que esse novo projeto, que vai trazer esse novo código, ele também está se preocupando um pouco mais com a vítima também, né? Então, ele tá vendo todos os lados de todas as partes envolvidas no processo, tanto a acusação, como a defesa, como também a parte da própria vítima. Existe uma previsão para isso? Ele está em projeto inicial. O prazo até o último prazo que a gente tomou conhecimento seria até 31 de julho, começo de agosto, para começar a dar os procedimentos legislativos. Seria até o prazo final para as entidades interessadas mandar sugestões, né, modificações, porque a partir daquele momento começaria a iniciar o procedimento realmente do processo legislativo, né, que passaria pelo Congresso Nacional para a devida aprovação, que a gente sabe que é um processo lento. O Código Penal deveria ser mudado junto também, só para a gente encerrar aqui? Eles devem andar casados ou não? O nosso Código Penal, a parte geral, ela foi reformada relativamente pouco tempo, em 84. Eu entendo que sim, é necessário uma adequação agora na parte especial do Código Penal para tipificar as condutas que ocorrem no dia a dia, né, do século XXI. Ok. Com isso, a gente vai encerrando o Fala Defensor de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a presença aqui dos nossos convidados no estúdio, o defensor público Eduardo Cavalieri Pinheiro, diretor-secretário da Associação de Defensores Públicos de Minas Gerais, e o defensor público Adriano Leitinho Campos, diretor-tesoureiro da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. E você, querendo entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é faladefensor@adperge.com.br. Conheça também o site da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Acesse www.adperge.com.br. E não perca o nosso próximo encontro aqui na TV Justiça. Até lá!